do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, vamos caminhar com Jesus. Está se aproximando a sua Páscoa, está se aproximando o seu momento de derramar todo o seu amor por nós. Vamos acompanhar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho e disseram: o que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, em função naquele ano disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público, no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, a ação de Deus, a sua graça, o seu tempo, acontece no nosso tempo finito, temporal. Por isso que o Evangelho de hoje traz esta realidade humana e divina, de modo especial na profecia de Caifás, o sumo sacerdote. Queriam matar Jesus para que a nação não perecesse por causa do tumulto, que as pessoas iriam seguir Jesus, porque muitos estavam crendo nele, por seus muitos sinais, as obras do Pai que estavam acontecendo pela vida de Jesus, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Por isso que o sumo sacerdote Caifás profetiza: é melhor que um morra pela nação. Quando ele diz isso, diz o Evangelho, que ele não disse isso por si só, mas profetizou, ação humana, ação divina, que Jesus iria morrer pela nação, para reunir os filhos dispersos de Deus. Caifás estava dizendo no sentido, ele próprio, no sentido de eliminar Jesus, mas a ação de Deus, por meio da palavra de Caifás, profetizando, disse que Jesus iria reconciliar todos com o Pai, derramando o seu sangue na cruz. É a nova aliança, sangue derramado na cruz, para a remissão dos pecados. Aqui a Páscoa era que eles subiam do campo para a cidade, para Jerusalém, para se purificarem para a Páscoa. Jesus é a Páscoa. Jesus é esta ação da morte para a vida, da tristeza para a alegria, do desânimo para a ação, da incerteza para a profissão de fé, da injustiça para a justiça. Isso tudo é ação de Deus na vida humana. Então nós podemos professar constantemente, diariamente, com a nossa vida, com as nossas ações, com o nosso modo de ser, de agir, Jesus, o Divino Salvador. Ele está se aproximando a Páscoa dos judeus. Páscoa dos judeus, a Páscoa de Jesus. A realização
de toda a memória da ação de Deus na vida dos judeus. A realização da nova aliança na Páscoa de Jesus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, é muito importante a tua presença nesta Semana Santa, que começa amanhã com o Domingo de Ramos. Muito importante. É Deus que se doa totalmente a nós. É a Semana de Jesus. É para Ele que nós iremos viver o Domingo de Ramos já na sua paixão. Depois, toda a Semana Santa, de modo especial na centralidade do tríduo sagrado santo, o tríduo, quinta, sexta e sábado, quinta-feira santa, sábado, domingo, a Páscoa do Senhor. Então vamos viver intensamente, vamos deixar com que essa semana realmente possa tomar conta de nós, como resposta a esse amor tão grandioso de Jesus por nós, que nos reconciliou com o Pai, quebrando a barreira, quebrando as muralhas do pecado, do desânimo, de tudo isso que nos faz pequeno. Jesus morre por nós, pregado na cruz, em obediência ao Pai, para nos salvar, para nos tornar grandes também. Vencedores como Ele assim é, vencedor. Seja feliz, participe bem da Semana Santa, que Deus te abençoe, a você e toda a família. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.